Muito bom dia a todos. Nessa manhã radiosa, de muito sol, nós vamos começar em poucos minutos com a live das Mulheres e Poesias. Enquanto isso, eu vou dando boas-vindas a quem está entrando. Eu estou vendo que já entrou aqui a Rafaela Moreira, seja bem-vinda. A Suzana, de Os Rabiscos das Geadas, o Rabisco das Geadas, seja bem-vinda. Nós estamos ao vivo todos os domingos, às 11 horas da manhã, para falar de poesia, trazer alegria para todas as pessoas. E enquanto a gente aguarda, eu quero contar para vocês que o grupo Mulheres e Poesias é um grupo formado por mulheres aqui do Brasil e aqui e também de Portugal. E nosso objetivo é divulgar a poesia, divulgar essa coisa mágica que se chama poesia. Seja bem-vindo, Islã Recitando Vidas. Vocês brilharam semana passada, bacana demais. Marcos, seja bem-vindo. Marcos, grande escritor também, seja bem-vindo. E estou aguardando aqui o pessoal chegar para a gente poder começar. E eu gostaria de lembrar vocês que toda semana tem o concurso de micropoemas no grupo Mulheres e Poesias. Bom dia, Marcos. Temos o concurso de micropoemas. Então, não deixe de conferir a página de Mulheres e Poesias para participar desse concurso e, no final, participar do nosso livro de poesias. Eu sou Ilma Pereira, sou poeta e escritora de Belo Horizonte e hoje eu vou ter a honra de partilhar a tela com a minha querida colega, que é a Suzana Geadas, que está com a gente falando direto lá de Portugal. Mas daqui a pouco também nós vamos receber a presença de Fábio Gonçalves, que ainda não entrou. Eu estou aguardando a entrada aí do Marcos Gonçalves. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui no Zap, para ver o que aconteceu, que o Fábio Gonçalves ainda não entrou. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu falar para ele que estamos aguardando por ele. Só um minuto. Vamos lá. O Fábio Gonçalves, que é um grande poeta aqui de Minas Gerais. E enquanto o Marcos não chega, o Fábio não chega, gente, hoje eu tô com um problema sério para nome, misericórdia. Enquanto o Fábio não entra, eu vou chamar aqui na tela a Suzana que vai partilhar comigo a tela. Dando aqui a entrada da Suzana. Já fiz a chamada, vamos ver se a Suzana entra. Gente, ao vivo tem dessas coisas, né? Até que a coisa roda, demora um pouco. Suzana, me conta aí se você está entrando. Eu ainda não consigo te ver, nem te ouvir. Alô. Agora aparece. Oi, Suzana. Eu Tá me estou vendo? te ouvindo, mas ainda não te vejo. Ok. Tô... Ainda está conectando. Ainda está conectando ainda. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Maria Aparecida. Sejam muito bem-vindas. Estamos aguardando aqui a... Bom dia, José Beck. Estou aguardando a Suzana conectar e eu consigo te ouvir, Suzana, mas não consigo ainda te ver. Ups. Você podia sair de novo e voltar. Vamos lá. Isso. Muito bem.
Bom, ô, gente, eu ainda não vi aqui ainda o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Gonçalves. Estou aguardando aqui pelo Fábio. Vamos lá, Suzana, vamos ver se você entra aí. Já te chamei aqui. Oh, bom dia, Já Renata. está a aparecer. Seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. Ô, Suzana, você está aqui, mas eu estou te ouvindo, mas ainda não consegui te ver. Vamos aguardar um pouco, ver se conecta. Não sei Bom porque dia, José Nilton. nada. Negraci, bom dia. Bom dia, Fábio Gonçalves. O nosso convidado chegou. Então, os nossos dois convidados já chegaram, São José Nilton, vencedor do micropoema da semana, e o Fábio Gonçalves. E eu estou aqui tentando conectar com a Suzana, mas eu ainda não consegui conectar com a Suzana. Suzana, não sei o que acontece. Ah, o Marcos está falando, ó, o Instagram ultimamente está assim, desde a última atualização. Ô, Opa. Suzana, Eu não, eu não realmente tô. não consigo te... Oi? Aqui deste lado aparece as duas imagens, como se eu tivesse a aparecer. Do meu lado. Deixa eu perguntar ao pessoal. Vocês estão vendo a Suzana, pessoal? Me falem aí, porque eu só vejo uma tela preta e aquela rodinha de reconectar. Não estou conseguindo. Se alguém tiver conseguindo ver a Suzana, me fala. Porque realmente para mim aqui ainda não apareceu. Ah, não sei o que é que O se Marcos passa. não me vê. Então, seja bem-vinda, Jerusa. Bom, ô Suzana, Vou vamos tentar fazer o sair seguinte. e voltar a sair. É, tá. Então você volta, você sai de novo e tenta entrar de novo. Ah, Enquanto isso, eu vou convidando aqui o Fábio Gonçalves, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar para a gente sobre poesia, os bastidores da poesia. Eu estou falando do Fábio Gonçalves, pessoal. Ele é um poeta que é do distrito de Água Boa, município de Claro dos Poções. Bom dia, Fábio. Seja Bom dia aí, uma querida, tudo bem? Obrigado. Tudo tudo bem? jóia. Aqui tá tudo ótimo. Melhor agora que você conseguiu conectar. Ah, que bom. Tecnologia é um negócio complicado, mas a gente dá conta, a gente dá conta, né? Não, nós estamos sempre em constante aperfeiçoamento, Fábio. Então, Verdade, cada com dia certeza. é uma oportunidade de aprender uma coisa nova. Com certeza. Muito bem-vindo, então, à live das Mulheres e Poesias. Esse é um grupo de Obrigado. mulheres poetas, né, poetisas. E eu queria falar um pouquinho do Fábio rapidinho. Eu quero mostrar aqui que eu estou com dois livros do Fábio, dois livros infantis que eu tive a felicidade de receber autografado com essa letra linda, maravilhosa, uma dedicatória maravilhosa. E o Fábio, gente, ele é então escritor e é também autor, ele também escreve, ele escreve poesia. Esses livros foram livros, um de prosa, outro de poesia. Mas eu não vou falar mais, não. Eu quero que o Fábio fale um pouquinho sobre ele. Fale um pouco, Fábio. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a você, né, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo poético, né, literário. A gente já se conhece, né, de pouco tempo, mas o suficiente para entender a que viemos, né? E esse canal é maravilhoso, né? A gente sempre acompanha aí. Gostaria, claro, de participar muito mais, mas a correria da vida cotidiana é muito louca e acaba não dando tempo para a gente se organizar. Mas eu sou professor, né? Desde 17 anos de idade, de língua portuguesa. Estou me Ai, que aposentando esse bacana. final de, aposentando esse final de ano para ter mais tempo. Sou Ai, formado, sou formado em letras, né, graduado em letras, sou mestre também desde 2015 e escrevo poesia desde criancinha, né? Desde pequeno, quando a professora começava a incentivar. Eu tinha um hábito quando eu tinha 6 anos de idade, aliás, um pouco antes disso, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu tinha um hábito que está até num livro que eu vou editar o ano que vem, chamado O Menino que Lia. Na verdade, o menino que lia, eu coloco lia porque a minha mãe se chama Lia. E minha mãe foi uma das ah, grandes incentivadoras, né?
da minha Bacana. leitura. O menino que lia. Então eu traço a minha carreira de leitor desde os 5 anos de idade. Quando passava pela rua, por exemplo, e observava que havia um papel jogado em algum lugar, eu sempre imaginava um dia poder escrever alguma coisa para que alguém achasse, encontrasse de alguma forma. Então, no meu livro, o primeiro capítulo do meu livro é mais ou menos esse, esse encontro meu com o papel, para eu descobrir depois qual seria meu papel. Né? O papel, o papel me incentivou a descobrir o meu verdadeiro papel. E começava a rabiscar coisas, né? Desde pequenininho. Até que eu fui para a escola, né? E quando eu fui para a escola, aos 6 anos de idade, estudei na escola estadual professora Zinha Prates, em Montes Claros. E a minha trajetória, então, foi assim, eu comecei a perceber, me perceber poeta, me perceber escritor desde então. Porque a minha professora, ela me incentivava muito. Eu, já com 6 Olha, anos de idade, consegui escrever algumas coisas, né? E eu seis escrevia nas anos, provas, Fábio. 6 anos. Eu fui para a escola Meu já sabendo Deus, ler e escrever, 6 anos de que idade. bacana. Então minha mãe teve um papel muito importante. Meu pai não, assim, não me incentivava muito a ler, nada disso, não. Meu pai era mais desligadão, a minha mãe sempre foi assim, uma mulher leitora, né? Criada, né, por padrinhos, que os pais morreram muito cedo. Minha mãe teve sempre essa ideia, né, de ficar colocando coisas boas na cabeça da gente o tempo todo, e a leitura foi uma delas. Então, a professora me incentivou muito, né? Inclusive, eu tenho uma grata alegria e tive uma grata surpresa agora, há mais ou menos 15 dias atrás, de manter contato por telefone, pelo WhatsApp, com a minha primeira professora, 47 Nossa, anos depois. E eu essa que te consegui incentivou. localizá-la. Essa que te É, incentivou. é essa que me Ai, que incentivou. emoção. Ela está morando em Itaobeiras agora, está aposentada, e quando eu fiz letras em 94, em Porteirinha, eu fiz um curso de férias, eu tive 2 colegas de Itaobeiras. Conversa vai, conversa vem. Eu senti que elas falavam sobre uma professora chamada Ivone Lucas Mendes, Lucas Mendes. Esse Lucas Mendes ficou na minha cabeça desde 6 anos de idade. Cara, eu preciso localizar essa família. Essa é uma referência muito importante para mim. E graças a Deus, durante esse tempo todo, eu fui pesquisando até achei. Falei com ela por telefone há 15 dias atrás e estou maluco para acabar essa pandemia, para eu ter um encontro mais pessoal com ela, né? A grande incentivadora. Assim, Não, começou a... Eu escrevia poesias, versinhos nas provas, e ela dizia para mim assim, eu lembro muito disso, inclusive nesse livro meu tem uma abertura que tem essa frasezinha que ficou na minha cabeça toda a vida. Meu benzinho, continue assim, sua cabeça é de ouro e nela tem coisas lindas. Então eu ah, comecei a acreditar que realmente na minha cabeça tinha coisa bonita. Eu fui percebendo o que tinha de bonito nisso que eu podia mostrar para as pessoas. Então, assim, foi uma construção longa, né, ao longo da vida. Eu já tenho alguns livros editados, já, né, são 5, estou já preparando os próximos, é muita loucura. Como você mesmo um dia disse numa live, né? Eu escrevo todo dia, é uma coisa muito maluca, essa coisa de poesia é um trem que mexe com a gente mesmo, é entendeu? verdade. Né? Então, assim, a minha formação profissional é essa, na verdade. Né? Eu sou graduado em letras, né, pela PUC, em Belo Horizonte. Eu sou pós-graduado em supervisão e orientação escolar também. E mestre em letras, agora recentemente. E a minha defesa de dissertação foi letramento literário. Por isso que eu defendo tanto essa questão de ler. Né? Eu Uhum. defendi, por exemplo, o percurso que o jovem faz, o jovem da minha comunidade faz ou fez, desde as primeiras leituras em família até... Porque a gente nunca consolida a leitura. A leitura ela é permanente. Né? Então, É. até um certo tempo, eu determinei um parâmetro para até aqui. O que ficou desse encontro do aluno com a leitura. Então, a minha pesquisa foi sobre essa temática. Ô, Fábio, você falou uma coisa aí muito interessante. Eu estou aqui te convidando a Suzana, que vai dividir a tela comigo, ela também vai te entrevistar. Ah, A que bacana, muito Suzana, obrigado. a Suzana Geadas é de Portugal, é nossa colega aqui do Mulheres e Poesia. Eu fiz o Que convite beleza, para que ela. honra. E enquanto ela entra, eu queria te falar uma coisa muito importante que você falou aí. Eu também fui professora, né? Eu aposentei, professora de língua portuguesa, aposentei há pouco tempo. E entendo muito isso que você está falando, assim, de ser incentivado pelo professor, essa sua alegria de reconectar aí com a sua primeira professora, o quanto que ela te marcou, né? E Nossa, você continua sendo professor, né, Fábio? E você acha que a continuo. literatura, pelo fato de você ser professor, você acha que influenciou ainda mais o seu gosto pela literatura?
Eu chamei a muito, Suzana, com certeza. ela não entrou. Ficar aguardando, viu, Suzana? Pode Muito, com falar, Fábio. certeza. O trabalho da gente como professor já é de incentivador, né? Então não tem como você trabalhar com língua portuguesa, com literatura, sem você primeiro amar o que você faz, amar a leitura e transmitir isso para o aluno. E o que eu tenho feito a vida inteira foi isso, né? Quem me conhece aqui na minha realidade sabe que defender a leitura na escola, a leitura extra classe, a leitura nos outros espaços de ler, sempre foi a minha praia, né? Eu fui gestor de cultura, por exemplo, em Claro dos Poções, no meu município, e a minha primeira proposta foi apresentar ao meu prefeito, né, que eu gostaria de desenvolver algo ligado à leitura no município, primeiro, como primeira plataforma de gestão, vamos dizer assim. E começamos um trabalho de leitura. É tanto que eu sou contador de história infantil nas escolas. Eu estou parado agora por conta da pandemia, mas as minhas historinhas vão sempre para os grupos das escolas para que as crianças possam ouvir, né? Histórias minhas e histórias de outros autores também. E aqui na minha comunidade, eu moro num distrito, né? Se chama Água Boa, você já falou sobre isso uma vez aí. É um distrito pequenininho, tem 4.000 habitantes. E nós temos um espaço de cultura aqui no distrito, que é uma biblioteca pública, nós nunca tivemos. E a gente conseguiu fazer isso dentro da nossa gestão. O prefeito apoiou, super apoiou, e ela está funcionando o tempo todo. A gente já recebeu livros de Rosiana Murray, a própria escritora mandou para a gente livros, a Bilá mandou livros para a gente aqui, o Oliane mandou livros para a gente aqui. Né? Então tem muitos autores bacanas que mandaram para a gente livros aqui. Aí eu sempre fiz um comentáriozinho, fiz um videozinho, mandei para eles. Então assim, eu acredito na leitura como a grande salvação. Né? Pessoas que leem, elas conseguem se libertar de muitos estereótipos, de muitos preconceitos, né? Ela abre caminhos. Né? E eu sei porque eu vivi isso na pele, né? Desde criança. A leitura me possibilitou encontros que eu jamais imaginei que pudesse viver. Né? E hoje, por exemplo, como escritor, hoje saber, por exemplo, que a minha poesia vaga por muitos lugares, dentro e fora do país, para mim é uma loucura isso, é uma maravilha. Né? A poesia salva. Com certeza. Salva, né? Só um minutinho aqui, Fábio. Suzana não pôde entrar, Suzana. Vou tentar te convidar de novo, ver o que acontece. E eu queria dizer para o pessoal, gente, que eu convidei o Fábio Gonçalves, que é lá de Água Boa, que é para o lado aí de Montes Claros, né, Fábio? 50 quilômetros de Montes Claros. Então, o Fábio é poeta, né, escritor, e eu queria dizer o seguinte, eu conheço o Fábio pelas redes sociais, mas assim, eu fui laçada pela poesia dele. E eu quero te pedir, então, permissão para declamar uma sua. Declamar não, vou ler, não sei declamar ainda. Eu quero ler uma das suas, assim, que eu sou encantada. É essa aqui, olha. Queria compor uma canção de amor que varresse para bem longe toda lágrima e toda dor. Que ela chegasse de tal modo forte, que trouxesse vida e vencesse a morte. Que ela fosse cantada com poder e com doçura, e que cada nota fosse cura. Fábio, assim, esse é um dos poemas Amém. que cantam, um dos milhares que você publica sempre, né, diariamente. E assim, e aí eu queria te falar, então, nós no grupo Mulheres e Poesias, Fábio, nós estamos com esse concurso de micropoemas, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, como é que é o seu processo de criação de poema? Por quê? A gente fica pensando assim, será que o poeta, ele senta e escreve? Ou será que ele precisa de ficar remoendo? Enfim, o que ele precisa fazer? Por quê? Veja bem o que me aconteceu essa semana. Eu até publiquei nas minhas redes sociais uma foto de um pôr do sol maravilhoso, né? E aí eu fiquei ali vendo aquele pôr do sol e pensando assim, gente, queria escrever um poema sobre esse pôr do sol. E fiquei pensando, mas assim, não saiu nada. Daí eu vou lá e abro, né, nosso grupo lá de poetas e eu encontro esse poema do Fábio Gonçalves, com um pôr do sol maravilhoso. Assim, gente, para curar a dor da alma e aplacar essa agonia, beba um pôr de sol vermelho num cálice de poesia. Aí eu falei, meu Deus, eu queria ter escrito esse poema, maravilhoso. Ele é seu, tome posse dele, ele é seu. Obrigada.
Adorei. Então, eu queria que você contasse aí para o pessoal que está nos assistindo, assim, como é que acontece, assim, como é que seria o bastidor de criar uma poesia? É igual uma bigorna? Pá, caiu, tá pronto? Ou você matutando? Como é que se dá essa coisa? Ah, e é tão complicado falar sobre isso. Assim, eu já tive momentos de criar numa balbúrdia total, né? Eu tenho um poema no meu primeiro livro, que é o último poema que está no Cristais, que é o primeiro livro que eu publiquei em 99, que o Cristais ele foi escrito eu demorei 28 anos para que ele ficasse pronto. Fui remoendo as poesias até ficar pronto. Enfim, Uhum. esse último poema, ele foi feito numa sala de aula, eu era aluno. A sala é uma confusão dos diabos. E eu escrevi Voo de Coração, que no Cristais é um dos poemas mais significativos para mim. Ele é um poema muito rebuscado, muito eu sempre lá no princípio eu tinha essa necessidade, talvez por influência de alguém, né, ou de uma situação, de rebuscar muito a minha linguagem. Depois eu fui me desvencilhando desse academicismo e fui deixando a coisa acontecer de forma bem natural. Então, hoje, por exemplo, eu acho fazer poético natural. De repente, eu estou passando pela rua, aí alguém fala uma palavra num balcão de um supermercado ou de uma loja, uma palavra, aquela palavra fica na minha... Se ela me tocar, ela fica na minha cabeça. Mas eu tenho um poema que explica o meu fazer poético. Porque às vezes, quando eu chego em casa ou de algum lugar, o poema já está pronto na cabeça. E quando eu chego em casa ou num lugar que me permita redigir, eu só escrevo. Às vezes ele fica pronto na cabeça, ele fica pronto, eu só chego e coloco no papel, né? Ou escrevo no computador, digito alguma coisa assim. Outras vezes eu tenho uma ideia e fico remoendo, como você disse, fico ruminando mesmo, né? Porque o fazer poético, muitas vezes, ela é como se fosse, né? Essa questão de você remoer mesmo as palavras e tentar achar aquelas que digam aquilo que você quer dizer, ou que expressem o que você quer expressar. É natural mesmo, é natural como beber água, como passear, como voar. Não tem uma explicação assim técnica para dizer. Eu sou um cara que amo muito a vida, amo as pessoas. Eu estou falando com vocês aqui, vocês podem perceber que aqui atrás tem umas telas que são minhas, o pintor também, né? Olha Aí, aqui só. na minha frente, são algumas telas minhas. Que eu coloquei só para ilustrar aqui enquanto eu falo com vocês. E aqui no meu eu estou numa varanda da minha casa, minha mãe foi almoçar com a minha irmã agora, porque na minha casa é assim, eu tenho um cachorro e tem muitos passarinhos, daqui a pouco passa um tucano por aqui, eu estou vendo o Ai, quintal cheio de mangas, tem um pôr do sol maravilhoso, agora não, mas mais tarde eu posso mostrar, eu estou vendo aqui alguns coqueiros por cima do muro, então assim, o meu espaço aqui em casa, há mais de 30 anos, é um espaço poético, então assim, tem quadro para todo lado, tem biblioteca, tem passarinho, tem sabiá, nossa, tem que planta, tem tudo, delícia. então eu sempre fui ligado à natureza. A natureza, para mim, é uma grande inspiração. Eu consigo... quem acompanha a minha obra desde o primeiro livro pode perceber isso nitidamente. Eu não consigo deixar de falar da borboleta, do cachorro, do grilo, da mangueira, do abacateiro, das Aham, flores. Das pessoas eu falo muito, porque as pessoas são o cerne de tudo isso. Mas a sim. natureza me toca muito profundamente, entendeu? Então, Sim. assim, não tem uma explicação muito técnica. É se Ô, abrir à Flávio, vida, né? ah, então, nós já tivemos aqui a presença da Willia, que é de Um Haikai no Café, e ela fala sobre isso aí que você está falando, que é observar com ternura o que acontece à nossa volta. Né? Eu Nossa, acho isso que é aí isso que mesmo. você está falando. Tá Né? explicado. Tá explicado. Deixa eu ver aqui, ó. A Suzana está falando, o Insta não aprecia a minha pessoa. Ô, Eu estou Suzana, aqui, Suzana, eu você estou consegue aqui. Estão-me a ouvir? Eu estou em modo podcast. Ah, modo podcast? Sim, Então, muito bem. Então, nós vamos ter que ver esse jeito, então. considerem-me aquela voz do além. Isso. Aquela Você voz do está além. pior que você fala aí mesmo, né? Essa voz direta de Portugal. De novo. Sou a voz do Ô, além. Mas Suzana, então, eu então, desinstalei o Instagram e voltei a instalar. E demorei mais tempo, porque depois, quando eu instalei, eu pensei assim, espera aí, mas eu não me lembro do password. Mas pronto, eu consegui finalmente instalar, mas continua tudo igual, não consigo.
Não parece picado. Então vamos assim mesmo. Vamos no modo podcast mesmo. Você tem alguma pergunta para fazer aí para o Fábio? Deixa eu só agradecer aqui a presença da Gilca, da Dani, e a Florencio Fernando falou, te amo, primo, falando para você aí, viu, Fábio? Ah, tá, obrigado. Vamos lá, Suzana. Daqui a pouco, gente, nós vamos ter aqui a presença do José Nilson, que ganhou essa semana o micropoema, e eu quero saber se a Suzana tem alguma pergunta para fazer para o Fábio. Primeiro de tudo, olá, Fábio, prazer. Peço desculpa estar em um podcast, está complicado aqui deste lado. A minha pergunta. Não sei se a Ilma, com esta confusão de entrar e sair, não sei se a Ilma já fez esta pergunta ou não, mas quais são as suas dicas ou sugestões que pode dar para quem quer escrever poemas e não consegue? Eu falo por mim, eu às vezes quero escrever poemas, e fico ali trancada, não consigo. Dá-me assim aquela branca, eu quero expressar-me, mas não consigo. Difícil isso, hein? Se vira, cara, Fábio. Muito complicado. Se vira, vou ter que me virar mesmo. Meu Deus do céu. Assim, eu sempre ouvi desde criança que a leitura ajuda muito. Mas eu tenho amigas que leem o tempo todo, e leem muita coisa e não conseguem escrever uma linha. Eu acredito que seja pelo exercício. Eu vou te dar uma dica de professor. Pelo exercício. Porque eu já tive alunos que tiveram dificuldade para escrever e eu comecei meio que a forçar a barra, a incentivar, a colocar para escrever, brincar um pouco, jogar um pouco. Eu jogo muito com as palavras. E eu comecei a trabalhar essa questão de jogar com as palavras. Joga sobre a mesa 3 palavras e tenta colocar lá as 3 unidas por algum outro conectivo, de repente sai alguma coisa, ele conseguia fazer alguma coisa ali, fluir. Então eu acredito que tudo é questão de tempo, não dá para... Aí eu falo de forçação de barra, mas que não pode, mas às vezes precisa fazer essa forçação de barra. Porque eu também já fui pressionado a escrever, pressionado mesmo a escrever, e consegui escrever alguma coisa, mas quando a gente escreve naturalmente, deixa o coração falar, deixa a mente, o espírito fluir, a produção fica mais verdadeira, fica mais coerente. Mas eu acredito, Suzana, que seja pelo exercício, não tem outra forma. É porque não é a hora, talvez, de você produzir naquele momento, né? Mas a tentativa também ela é muito importante. Tenta, pega aquilo que te adoça mais a alma, aquilo que te tranquiliza mais, e trabalha essas coisas mais próximas do cotidiano, aquilo que a família, a casa, o cachorro, o gato, essas coisas mais próximas, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim de tentar, e a poesia também, assim, quando eu estou escrevendo, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero convencer a mim, né? Sim. Primeiro. Porque às vezes eu quero escrever e quero que alguém leia, bata palma, ache interessante, mas, poxa, tem que sair daqui. Se saiu daqui, é minha primeiro. Então tá. A partir daqui, aí sim, eu entrego para quem, né, quem quiser e desejar tomar posse daquelas palavras, né? Então, na verdade, o que eu acho que funciona é assim, é exercício, e você começar daquilo mais simples, amarrando lentamente as palavras, porque as palavras, assim, elas chegam na nossa mente soltas. O poeta, ele é um verdadeiro artesão, né, Ilma? Porque as palavras chegam como se fossem retalhos, soltos aí, aleatórios. Aí cabe a você, como poeta, alinhavar, né, costurar. Às vezes um ponto não dá muito certo aqui, esse retalho não está combinando muito com essa estampa aqui, vai mudando, vai tirando, vai criando, vai se organizando. Se te convencer, se você gostar, tá perfeito, né? Se você gostar, tá perfeito. Eu nunca me decepcionei com um poema que eu tivesse escrito. Porque a minha poesia é a minha verdade, é a minha verdade. E graças a Deus ela se tornou depois a verdade das outras pessoas também. Porque a literatura não é minha, ela é minha enquanto eu produzi. Depois que saiu de mim, ó, podem ficar, podem tomar posse. Viu, Ilma? Podem tomar posse de todos os pôr de sóis que tiverem por aí. Mas então, já Suzana, já tomei. Aí, Suzana, pois é, eu não sei se eu consegui te responder, porque realmente existem coisas que não dá para responder
tecnicamente, porque é uma questão de alma, uma questão de desejo, de momento. Às vezes hoje eu estou bacana, consigo fazer um monte de coisas. Às vezes eu consegui escrever 10 poemas um dia, às vezes eu fico um mês sem escrever nada. Então é muito... Como o Ilma falou, né? Se você olha com suavidade e com ternura para o seu mundo ao redor, você consegue produzir. Por isso que a gente também não tem que ficar só olhando para dentro de si mesmo, né? A gente consegue encontrar muita coisa boa, graças a Deus, muitas dentro de si mesmo, mas o mundo também é uma grande inspiração, né? O mundo lá fora é uma grande inspiração. Então, para mim, o exercício é importante. E se abrir, né? Se abra a vida aos sentimentos. Escreva tudo, vai escrevendo, joga no papel, depois vai organizando. Não sei se te respondi, não, minha amiga, mas é complicado. Excelente né? resposta, amei, amei, obrigada. De nada. A Dani disse que foi uma excelente reflexão, Fábio, e eu concordo, viu? Essa questão da gente fazer primeiro por nós. Aquilo, assim, tem que te agradar, né? Você escreveu algo e falar, gostei. Mas, Fábio, eu comecei escrevendo coisas sobre mim, mas no começo eu tinha muita vergonha de mostrar para as outras pessoas os poemas. Muita vergonha. Porque, para mim, escrever um poema é desnudar a sua alma, né? Você conta muito de si mesmo, não é verdade? É algo e muito aí... pessoal. Oi? É algo muito pessoal, é muito nosso. Sim. Verdade, concordo. Você teve, Fábio, essa fase de ter vergonha de mostrar ou você já saiu mostrando para o mundo? Como é que foi? Eu sempre fui muito aparecido, Ilma. Mas eu tive momentos de casulo. Eu tive momentos de casulo, como todo mundo tem, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu contei no início para vocês que eu mandava meus versinhos para a professora. Era quem eu confiava. Então, existem momentos que eu escrevi e mandei para quem eu confiava, né? Confiava no meu segredo poético, vamos dizer assim. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, você vai percebendo, a poesia é tão você, por que eu devo me enclausurar? Se a minha poesia é a minha essência, e eu quero que as pessoas me conheçam, porque a poesia também, como você disse, a nossa poesia, a literatura nos desnuda e te transcende, mostra quem você realmente é para quem você deseja se mostrar. Né? Eu quero que minha poesia seja para o mundo, pro planeta. E como a poesia salva, a poesia liberta, a poesia protesta, a poesia emociona, eu quero mais que as pessoas se apropriem dela mesmo para poder fazer uma revolução aí na cabeça das pessoas e no coração. Se eu conseguir mexer com o coração das pessoas, já está perfeito. É o que eu desejo. Ô, Fábio, e olha como é que você mexe com as pessoas. Olha o que a Maria Aparecida Vasconcelos escreveu. Este pôr do sol é meu, não me queiram usurpar. Foi o Fábio quem me deu. É meu campo de sonhar. Parabéns, Maria Aparecida. Show de bola, maravilhoso, que lindo. Pois é, tá vendo aí? Ó, a poesia tá em todos. A poesia tá em todos. A gente só precisa pegá-la e ó. É como se fosse um bolo gostoso, né, Ilma? Nós que somos mineiros, um bolo gostoso. O sal tá ali, o açúcar tá ali, o fubá tá ali, o trigo tá ali, o ovo tá ali. Você não vai jogar tudo. Você tem que medir, quebrar o ovo, jogar lá na vasilha, fazer o tempero adequado e dar forma. Então, a nossa função é dar forma. Porque a poesia, para mim, ela já existe aí em todos os cantos. A gente só arruma, organiza, né? Então, e por falar em mineiridade, tem um poema seu, Fábio, que chama Dentro de Casa. Gente, ele é escrito assim mesmo. Dentro de casa. É como eu estou agora, dentro de casa. Como agora, né? Nós estamos conversando dentro de casa. Verdade. Então, esse poema é um poema totalmente mineiro. É o modo mineiro de falar. Para quem não conhece, gente, é uma loucura. Mas a gente come as sílabas e todo mundo entende. Então o poema chama assim, dentro de casa. Daqui dentro de casa, não contou agora? Peço Nossa Senhora para cuidar de você. Enquanto durar essa agonia, ficar noite e dia sem poder te ver.
Tá passando a hora desse trem ir embora, subverter no mundo, deixar nós viver. É verdade. Maravilhoso, sabe? Verdade. É o que a Você gente tá está vivendo falando da agora, né? pandemia, né? É verdade. Né? A pandemia também trouxe poesia. Pandemia, poesia. Né? Então tem tudo a ver. Ou Não é? seja, você aproveitou a pandemia para poder, né, É falar, pra... escrever, criar verdade. sua poesia. Uhum. Verdade. Né? É isso mesmo. Eu vou, ô, Fábio, eu vou só chamar aqui o José Nilson. Deixa eu ver se eu consigo colocar o José Nilson na tela aqui também. Porque o José Nilson ele foi o vencedor dos nossos micropoemas semana passada. E vamos ver. Ó, Patrícia está falando, o poema do Fábio tem tudo a ver com Jabó. Sim, Patrícia, Jaboticatubas é a nossa terra, né? E lá em Jaboticatubas, Fábio, a gente fala desse jeito. Nossa Senhora, um cotô, Nossa. cotô. Esse jeito Legal, bacana. mineiro, Que show, bacana demais. né? Ou seja, Minas são muitas, em todo lado é a mesma coisa. Verdade. Uhum. Ó, eu chamei aqui o José Nilson, enquanto ele entra, Fábio, fala pra gente aqui uma coisa. Seus poetas, seus autores que você consumir e consome, que você acha que de alguma forma te influenciou. Ah, só um minutinho. José Nilson, Tá me ouvindo? bom dia. Olá! Seja bem-vindo, José Nilson. Isso aí, bem-vindo. Obrigado. Desculpa, eu tava aqui na cozinha lavando a louça e ouvindo vocês. Deixa eu voltar pra sala. Deixa eu Ô, voltar José pra... Nilson, aqui, a poesia invade todos os cômodos da nossa casa, não tem jeito, né? É verdade, Eu também- a pessoa se empolgou fazendo almoço de ontem, né? E deixou uma Olha. pilha de coisa pra limpar hoje. Ô, José Nilson, adoro. Acho que foi você que falou uma vez que você tem muita inspiração lá lavando suas louças, né? Lavando vasilha. Eu achei assim, fantástico. Então, você é o bicampeão, né? Dos micropoemas, vencedor mais uma vez. Gente, o José Nilson, ele vai falar um pouquinho dele. O José Nilson é uma máquina de fazer micropoemas e microcontos, assim, surpreendente. Conta pra gente aí, José Nilson, como é que foi essa emoção de ser agora de novo vencedor e de onde que vem tanta inspiração que eu fico assim, de cara com você. Bom dia a todos aí. Bom dia. Bom, na verdade, eu escrevo desde sempre, assim, acho que, assim, oficialmente falando, acho que desde a 4ª série, né? Que foi quando eu conheci a série Vagalume, né? Lá na escola. Olha. E aí, da 4ª série até, acho que até a 6ª, 7ª série, nós tínhamos desafios semanais lá na aula de português. O professor nos propunha escrever um conto, né? De até 2 páginas, né? E aí a gente era sorteado e lia os contos, né? Ao vivo lá pra galera, na sala. Então, desde sempre que eu gosto de escrever, né? E, não sei, eu acho que assim, como eu trabalho com arte, né? Eu sou artista visual por formação, sou designer e sou artista visual formado. Eu tô sempre trabalhando com a narrativa, né? Com contar histórias. Tá? Uma hora com imagem, uma hora com texto e uma hora juntando os dois, né? Então, acho que é daí que vem um pouquinho da habilidade, né? A inspiração vem de tudo, né? Vem das coisas que acontecem com a gente, vem do mundo ao redor, né? Das angústias, das alegrias. Né? Então, acho que as minhas poesias especificamente, elas vão surgindo de conversas com as pessoas, né? Tem uma que tá para ser publicada no meu primeiro livro, que chama Lágrimas, né? Que ela surgiu de uma maneira bastante divertida, né? Ela é uma poesia super emotiva, super introspectiva, mas ela surgiu de uma piada com um dos textos da Lília, né? Então, ela estava escrevendo e estava com um problema de configuração no idioma do Word dela, e ela escrevia as palavras e os acentos sumiam, né? E ela falou assim, João, você não vai acreditar, minhas lágrimas não têm acento. O Word tirou todos os acentos das minhas lágrimas. Aí eu falei, repete essa frase. Ela, o quê? Minhas lágrimas não têm acento. Perfeito, isso é uma poesia. Minhas lágrimas não têm acento. Claro. Não tem descanso nem alento. E aí surgiu uma poesia. Né? Então, elas vêm de todos os lugares, né? Eu acho que talvez a grande sacada, né? E até o nosso amigo aí acabou de comentar, né? É não ter vergonha,
né? Então, é com certeza. colocar para fora o que veio, né? Se agradar alguém, que bom, né? Se for útil para alguém, né? Se tocar, se inspirar, se motivar de alguma forma outra Uhum. pessoa, melhor ainda, né? Mas acho que tem que fazer sentido pra gente, antes de mais nada. Então, eu escrevo sem parar, né? Você deixa as pessoas tomarem posse também das suas poesias, né? Você Sim, sim, já viu que hoje nós estamos tomando posse das poesias do Fábio. faz À sentido. vontade. Ai, gente. Deixa eu voltar aqui no Fábio. Eu tinha feito a pergunta e aí eu atropelei o Fábio. O Fábio ia falar para a Não, gente tá jóia, foi ótimo. sua inspiração, os poetas, autores que te inspiraram ou que ainda te inspiram. E Suzana, tá me ouvindo, não tá? Suzana? Sim, Oi, sim. Aqui estava a rodar e ficou tudo parado. Mas o engraçado é que a mim aparece-me, o José Nilsson aparece-me tudo negro, eu não estou a ver. Eu estou a e aí vê-lo, eu mas vejo não. você, negra. Bom, então tá, daqui a pouco a Suzana faz a pergunta dela, mas então vamos ouvir o Fábio. Acho que já deu tempo do Fábio buscar lá seus milhões de autores e contar pra gente, Fábio. A gente sempre busca referência desde criança, né? O que você vai vendo na escola, o que você vai lendo. Como o José Nilson falou aí, né? A Célia Vagalume, ela foi uma referência para nós todos. Acho que todos nós brasileiros, nessa faixa aí dos 12, 13, 15 anos, vivenciamos essa experiência de ler tudo, né? Eu era tão Sim. instigado a ler a Célia Vagalume que quando na escola não havia mais nenhum exemplar, nenhum título, eu buscava. E naquela época eu já comprava pelo correio os pacotinhos que vinham com algum outro título. E quando eu chegava na escola que eu mostrava o título novo, era uma farra, porque não havia aquele título, né? Então, assim, foi uma referência muito boa. Assim, uma aqui, outra ali, autores diferenciados, assim, lá nessa primeira infância, não tive um autor específico, não. Mas, assim, como professor, a gente sempre busca, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, né, que a gente tem que obedecer, alguns autores que você acaba trabalhando muito, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar. Aqui em Minas Gerais, eu sou apaixonadinho por Adélia Prado e Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade Nossa. foi a minha grande sacada, porque eu acho que Drummond, eu acho que se nós dois, sem nenhuma presunção, vivêssemos a mesma época, a gente seria muito parceiro. Porque eu vejo na poesia de Drummond, a gente seria muito parceiro, ele fala o que eu sinto, o que eu vejo, desde a infância, quando eu vi Infância de Drummond, a gente já teve aquela conexão, mesmo ainda sem ter internet. Né? Então, assim, tudo que Drummond escreve, ele fala muito comigo da minha realidade cotidiana, da minha infância, dos avós, da família, de tudo, assim, tudo que eu leio de Drummond. Água Boa, Minha Cidade, é a cara de Drummond. Quando eu É leio mesmo. é, é, Casas entre Bananeiras, Mulheres entre Laranjeiras, Pomar, Amor, Cantar, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, assim, isso é a minha cidade, é Água Boa. É tanto que, só para você ter uma ideia, aqui no meu livro Do Fundo do Poço, o segundo livro que eu publiquei, ele tem uma poesia que se chama Que Me Perdoe Drummond. Aí eu vou conversando com o Drummond, dizendo para ele, ó, me perdoe Drummond, mas a minha cidadezinha não é uma cidadezinha qualquer, a minha cidade tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu vou pegando tudo que o Drummond vai falando e vou acrescentando coisas. Ele me dá a deixa dele, eu vou Ai, que acrescentando bacana. coisas. Né? Então, assim, vou falando o que tem aqui, né? Então, acho que é tão interessante que aqui na minha cidade, aqui no meu distrito, tem uma ex-aluna nossa, que foi minha aluna, gostava demais de literatura, e ela também fez mestrado. E a pesquisa dela foi sobre Drummond. Ela conheceu pessoas da família de Drummond para fazer o trabalho dela. Então, achei bacana. Para mim, foi assim a cereja do bolo. Né? Então, assim, Drummond foi para mim a grande referência. A Adélia é uma maravilhosa, show de bola. E tem outros autores também, né? Eu, na verdade, eu escrevo poesia, né? Minha praia é poesia, mas eu escrevo contos, eu tenho alguns livros de contos, tenho romances, né? Escritos que eu não publiquei ainda.
Mas, assim, eu leio de tudo, eu sou muito eclético com relação à leitura. Eu gosto de Mia Couto, compro tudo que aparece. Endoidei uma vez para ir a Belo Horizonte no lançamento do livro Bebedor de Horizontes, né, que estava sendo lançado lá. Não consegui ir, mas acabei recebendo Bebedor de Horizontes aqui, né? O Walter Hugo Mãe é uma mãe na literatura, porque eu amo de paixão tudo que ele escreve. Tudo que sai, eu adquiro. E aqui no Brasil, todo mundo que publica alguma coisa legal, bacana, interessante, a gente lê também aquilo que a gente sente. Às vezes alguém indica um livro, você acaba indo pela indicação do outro. Nem sempre dá certo, nem sempre bate, né? Mas às vezes você pega um livro que ninguém leu e de repente você se encontra, se acha naquela leitura. Então, foi um monte de gente responsável por isso tudo. Então, não tem um em especial, não. Que bom, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente vai... De cada um eu bebi um pouco do horizonte. Exatamente, né? São muitas fontes. Eu acho que o bebedor de horizonte sou eu. Eu acho que o bebedor de horizonte sou eu. Porque de cada um fico bebendo um tiquinho e transformando isso aqui na minha arte. Ai, que joia. Suzana, você tem uma pergunta para o José Nilson e para o Fábio? Eu continuo sem te ver. Isto é só mesmo em modo podcast. Tenho uma pergunta para o Fábio. Queria saber quais são os seus planos para o futuro, se pretende fazer algum lançamento dos seus poemas. Como é que... Ô, Suzana, eu tenho, obrigado pela pergunta, eu tenho sim, na verdade, além de querer continuar escrevendo sempre, né, porque eu acho que aonde a minha poesia, a minha literatura chegou, eu acho que eu consegui mexer de alguma forma com o coração, com a mente, com a cabeça de alguém e de transformar alguma coisa na vida de alguém. Porque além de tudo que a literatura faz, ela transforma também alguém em algo melhor. Então eu acredito pra caramba nisso. Eu recebi da minha editora, agora tem mais ou menos um ano, um pouquinho antes da pandemia, uma proposta de criar um selo editorial, né? Porque já tenho 20 anos que eu publico com a mesma editora, né? Com a Litres, que é uma editora carioca. E a gente tem uma relação assim de cumplicidade muito grande, né? Do jeito que eu penso as coisas, o meu editor, Arthur Rodrigues, faz assim exatamente, ele materializa o meu sonho. Então, ele fez uma proposta um dia brincando comigo, Fábio, quando você completar 20 anos de carreira com a Litres, por que você não cria um selo editorial? Aí eu brincando, como eu gosto muito de afago, eu acabei de escrever um poeminha, viu, Ilma? Hoje eu vou publicar ele aí para você ler, chama Afago. Declama pra gente aí. Eu não tô com ele aqui porque tá no meu celular. Eu tô usando o telefone. Viu? Mas foi criado ontem. Muito gostosinho, fala do abraço mesmo. E aí, diante dessa proposta do meu editor, eu falei, podia mesmo, pensou eu auxiliar poetas novos, autores novos, nas suas obras, com um selo meu, criado meu ali como sócio. Aí veio a palavra afago na minha cabeça, na hora. Mas o afago veio como afago mesmo, não foi exatamente como um nome que significa alguma coisa. Aí depois eu parei e falei assim, caramba, que sacada boa que foi. Porque na Litres tem algumas... A Litres é formada por várias editoras, né? Cada uma com uma proposta diferente. Então tem sempre alguma editora que se chama Autores alguma coisa. Aí eu falei assim, engraçado, Afago. Autor Fábio Gonçalves. Isso depois de já ter publicado. Aí veio como uma sacada, sabe? Assim eu falei, caramba, é esse nome. E ontem eu criei um poeminha sobre esse tema. Então eu achei que Afago ficou ótimo. Porque a minha proposta, na verdade, seria essa, se eu tiver condições de fazer isso, afagar. O que é afagar? É cuidar, é trazer para perto de mim aqueles que acreditam como eu na poesia. Então eu tenho essa proposta, viu, Suzana? É uma ideia. Esse afago é muito bom. Sim, senhora. Nossa. Foi uma sacada sensacional. Foi. Eu te disse antes que eu sou contador de história também. Eu comecei a contar história para crianças a partir de um convite que a LBV da minha região fez para mim. Eu fui contar histórias. E aí eu falei, ninguém nunca tinha me pedido. Porque eu faço isso em sala de aula, diferente, né? Mas assim, para fora, caracterizado, aquela coisa toda. Foi a primeira vez. E já tem 10 anos. Aí eu tomei gosto pela coisa, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Você chegar numa galerinha, 50 crianças aqui, os olhinhos brilhando, cheio de expectativas. Aí você se vestir de personagem, fazer
aqueles manuseio dos bonecos, criar também, que eu gosto de criar muito, entendeu? Eu adoro criar carinha de bichinho, personagem para contar história. Então, a minha proposta também para o futuro, continuando respondendo a pergunta da Suzana, é também ser um contador de história que faça esse trabalho de forma mais ampla, mais viva, mais libertária também, né? Muito bem. Muito bem. Bacana demais. A Suzana fez uma pergunta ali, eu quero começar com o José Nilson. Ela pergunta se vocês também escrevem poemas longos. Mas antes, José Nilson, eu quero declamar o seu poema vencedor, né? Porque essa semana, pela segunda vez, foi o José Nilson. Gente, lembrando a todos, todos podem participar. E o José Nilson agora já está consagrado, né? Já é um dos finalistas, mas os demais, por favor, continuem participando. A gente vai até setembro. Então, nós queremos conhecer mais poetas desse Brasil todo para poder participar conosco. Quanto mais participações, mais rico fica. Então, eu quero ler o poema dessa semana, cujo tema era alegria. Hoje, diante do espelho, chorei. As dores pelas quais tanto sangrei, não mais existem. Hoje é um novo dia. Percebi, enfim, e chorei de alegria. Parabéns, José Nilson. Muito bom. Muito obrigado. É uma máquina. Eu fico impressionada com a sua produtividade. Então, José Nilson, conta pra gente. Micropoemas, microcontos, mas você escreve também poemas maiores? Sim, na verdade, os microcontos e os micropoemas são bem mais recentes, né? Eu sempre escrevi coisas longas. Na verdade, eu sempre fui muito fã de soneto. O soneto tem um tamanho reduzido, de certa forma, né? 14 versos ali, 16 se for o imperfeito, né? Então, se a gente fosse seguir uma métrica muito clássica. Mas eu sou muito fã de liras, né? E eu sou muito fã do Álvaro de Azevedo. Então, depois que eu conheci a série Vagalume, né? Marcos Rey foi meu primeiro guia aí nesse universo. Aí eu pulei para poesia e eu conheci lá o nosso querido Álvaro de Azevedo, né? Então, Dia dos 20 anos, que é o meu livro favorito de poesias, eu tenho, acho que 3 versões dele aqui em casa. Eu acho uma versão nova com uma diagramação nova, uma coisa eu compro, porque eu adoro esse livro, né? Então, as lidas são longas, né? E aí eu comecei a escrever assim. Então, os meus poemas têm, no mínimo, uma folha de Word, né? Os pequenos. Os grandes chegam até a ter 3,5. Então, nossa! Então, a minha média aí é de 1,5 página a 2,5 de Word, assim, de poesia. Eu escrevo sempre em estrofes de 4 versos, algumas vezes de 6, mas geralmente com 4 versos, né? Então acaba que eles ficam bem longos mesmo. Eu até prefiro, na verdade. Aí, o que acontece é que isso acaba demorando um pouco de tempo, né? Para concluir uma narrativa. Porque esses poemas longos, eles têm uma função, né? Eu quero falar de um tema. Então, esse, por exemplo, da alegria, eu reduzi ao extremo uma informação, né, que num poema normal teria 1,5 página. Né? Então, para falar esse mesmo tema dessa mesma forma, nos meus poemas normais, né, regulares, eu escreveria 1,5 página. Né? Então, nossa! Então eu falei, eu queria me experimentar nessa questão mais sintética da poesia, né? Até porque eu acho muito bonito os haikais, eu não consigo escrever nenhum, porque só tem 3 versos e eu fico frustrado de não conseguir contar nada em 3 versos. Né? Eu falei, vou tentar fazer com 4. Né? Então, eu gosto muito da rima, então acho que isso favorece. Né? Mas a maioria dos meus poemas são longos. Né? O meu livro de poesia que vai ser lançado, né, se tudo der certo, lá para outubro, meu primeiro livro solo, são 45 poemas, deve ter 2 deles, não, tem 3 deles que são sonetos. Todos os outros têm pelo menos aí 1,5 página de Word, né? Que vai ser formatado, vai dar umas 2 e pouco de um livro, né, regular aí de poesia. Então, sim, adoro escrever poemas e se deixar eu escrevo infinito. O difícil é chegar no final. O mais condensado ou o mais longo? Qual que é o mais difícil? Eu acho os mais condensados mais difíceis. Né? Porque você precisa dar conta de colocar a essência do que você queria falar, né, em 3, 4 versos. Né? Sem ser muito clichê, né? Assim, nem ser muito superficial. Acho que tem essa coisa assim. Eu gosto de me derramar na poesia. Então,
Inclusive, os novos poemas que eu estou escrevendo, né? Inclusive, o segundo livro que já está em produção, que chama O Que Não Posso Conter, Diário Poético, é o nome desse livro, né? Então, pelo nome já dá para entender o tamanho, né, da verborragia que vem por aí, né? É um tsunami, né? Então, como eu gosto de colocar muito disso, eu acho que é mais fácil num poema longo eu poder abordar vários aspectos dessa situação que eu quero conversar, que eu quero dialogar com o público. Então, acho que o poema longo me favorece nesse sentido, né? E o poema curto, ele tem que te dar um gatilho, para que a pessoa que leia isso possa chegar na mesma conclusão que eu, ao fim, na mesma linha de raciocínio que eu colocaria num poema longo. Então, ao invés de eu dizer para ela tudo que eu queria, eu digo para ela um gatilho. E aí ela tem que, a partir disso, explodir isso. Então, eu acho mais difícil no poema curto. Muito bem, muito bem. E você, Fábio? Escreve. Eu estou aqui vasculhando. Escrevo, olha aqui. Enquanto o Josanilson estava falando, eu fui lá do Cristais, meu primeiro livro. Minhas poesias também eram assim, elas eram enormes. Aí eu encontrei esse poeminha aqui, deixa eu aproximar. Chama Poeminha Ecológico, é só assim, ó. Morro e mato, mato e morro. Esse poema foi estudado por uma universidade aqui no curso de geografia, porque eu utilizei 2 verbos somente, né? O morro e mato foi uma paisagem que eu vi, deslumbrante diante dos meus olhos, bem preservada, mato e morro. Depois a ação do homem diante desse cenário, mato e morro, ou seja, a minha ação enquanto matar, eu acabo também morrendo logo em seguida. Então o pessoal de um curso de geografia acabou trabalhando nesse poema. Foi bobeira, assim, eu estava subindo um caminhão, eu estava dentro de um caminhão, na traseira de um caminhão, quando podia, né, agora não pode mais, eu estava visitando o Cerrado, a Cachoeira do Cerrado em Porteirinha, que é aqui no norte de Minas. Um grupo de estudantes me deu essa inspiração, esse insight. Morro e mato, mato e morro. Então, assim, por mais que seja um pequenininho, mas ele tem toda uma... Um trabalho que pode ser complexo, né? E é profundo, né? É impressionante. É profundo, verdade. Tem o outro que eu falo assim, como a vida e vomito versos. Muito enchendo. Tá. Achei muito bonito esse poema dele do Mato e Morro. Ele dialoga com aquele microconto que foi publicado ontem na SAL, né? Não sei se você lembra, que diz assim: sonhava em desbravar a mata e acumular riquezas. A cada golpe de foice e machado, ficava um pouco mais pobre. Que show, bacana. Então, o Mato e Morro. Casamento perfeito aí, né? Exatamente. Casamento perfeito, né? Nossa, muito bom. Perfeito. Pois é. Ô, gente, então vamos para a última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando-se, né? Aliás, já está esgotando, vocês acreditam? Parece que está faltando 2 minutos. Mas então deixa-me falar aqui uma coisa. Eu acho que é isso mesmo que está faltando, deve ser uns 2 minutos. Mas enfim, vamos começar com o Fábio. Fábio, vou começar com o José Nilson. José Nilson, deixa uma dica aí, José Nilson, para essa galera que a gente está, né, conclamando a participar dos nossos micropoemas, do nosso concurso de micropoemas. Que dica que você deixa para eles, José Nilson? Sugestão. A dica, né, é a seguinte: não tenha vergonha de escrever. Né? Não tenha vergonha de compartilhar. Porque a poesia, a literatura, ela é uma das trocas mais puras que o ser humano pode ter, né, com o outro. Né? Porque a gente está doando, né, vomitando, né, como disse nosso amigo ali, doando sentimentos, né, através da comunicação. E é a linguagem do homem. Né? Então, nós somos animais, do ponto de vista biológico, mas é essa comunicação que nos torna diferentes dentro dessa estrutura. Né? Então, se a gente se priva de falar, de comunicar, a gente está se privando de ser humano. Então, acho que é isso. Escrevam. Né? E, assim, alegria, tristeza, não importa qual é a palavra que vem, qual é o sentimento. Coloca o que vem. Né? Eu subverti o humor, né, quando eu escrevi sobre o humor. Porque é o que me veio, né, me deu vontade de falar. Então é isso. Coloquem no papel o que deu vontade. Não se preocupem com métrica, com rima. Se rimar, ótimo. Se tiver métrica, perfeito. Mas não é uma necessidade. A necessidade é falar. Perfeito. E nossos micropoemas são sobre sentimentos. Ótimo, José Nilson. E Fábio,
Deixa uma dica aí, Fábio, pessoal, para escrever bastante, ou uma sugestão. Como eu falei, né? Vamos trabalhar com a questão da leitura também, incentivar quem está vendo a gente, ouvindo a gente. Promova momentos de leitura em qualquer situação. Incentiva a leitura no seu bairro, na sua casa, na sua família, com seus filhos, porque eu acredito que para você produzir, você precisa primeiro plantar. Então, plante a leitura. A leitura em qualquer sentido, qualquer situação, ela é importante. E, como eu disse lá para a Suzana e para vocês também, né? Exercite, né? Como o José Nilson falou aí, exercite. É o exercício que faz a gente ficar malhadinho, bonitinho, né? E, né? Sem exercício, eu falo para meus alunos isso o tempo todo. Como é que você quer ficar sarado se você não se exercita? Como você quer aprender língua portuguesa se você não exercita? Como você quer escrever bem se você não exercita? Então, tá com dificuldade? Vai vencendo a dificuldade, se exercitando. Doeu aqui, doeu ali, não conseguiu conectar uma coisa com a outra, paciência, mas não desista, insista. Né? É verdade. Ô, Fábio, perfeito. E eu vou terminar esse poema com o último poema do Fábio. Ô, Fábio, esse poema foi um dos poemas que mais me tocou. Que eu acho, assim, todos são lindos, mas esse me tocou profundamente. Ele chama A Pele que Me Cobre. A pele que me cobre não sou eu. Ela somente esconde o lado de dentro onde moro, com meus sonhos e pudores, desesperos e temores, sentimentos e amores. A pele que me cobre é o revestimento das minhas paredes, para que os meus tijolos não fiquem à mostra. A pele se gasta, se desgasta e envelhece. Meus tijolos contam mais a minha história. Eu quero agradecer aqui a presença do José Nilson e também do Fábio Gonçalves, da Suzana. Muito obrigada, gente. Foi uma hora assim, maravilhosa que voou. Bacana. Né? Passou rápido. Né? Fica sempre aquele gostinho de quero mais. Então eu quero convidar o Fábio para voltar mais vezes. E o José Nilson também vai voltar um dia para a gente conversar o tempo todo, tá, José Nilson? Sempre. Prazer, e eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam, porque é preciso levar um pouco de poesia, um pouco de alegria para colorir esse dia a dia nosso, não é isso, gente? Então, obrigado. Obrigada a todos. Beijo. Obrigadão, Ilma. Fábio, obrigado pela companhia. Suzana, não estou te vendo, mas Mas você está no meu só coração. vou Verdade. Só a voz da Luna. Vou escrever um poema com isso, Suzana. Anota aí. Escrever um poema à noite. A voz do aluno. Mas é isso mesmo, ao vivo a gente fala de todo jeito. Não dá para ver, a gente vai de podcast. Pode tudo, né? Só não pode ficar calado. Um afago para vocês, viu? Como dizem os havaianos, aloha, Para oi. todos. Bom domingo a Bom todos, domingo. gente. Tchau. Tchau. Tchau, Até a galera. semana. Aloha. Tchau.